25 de novembro e Argentina, né, de gênios como Astor Piazzolla, né, e um país que no esporte também teve nomes extraordinários, como tem hoje o Messi, o Di Stéfano, Sívori. Mas claro, o Maradona acabou transcendendo a condição de um jogador extraordinário, né? Ele se transformou num herói de guerra no imaginário argentino. O dia começou muitíssimo complicado, né? Porque tivemos aqui no Brasil um acidente terrível, um ônibus e um caminhão, 41 pessoas mortas e uma ocorrência logo no começo da manhã. Inclusive, a Polícia Militar diz que esse acidente ali no quilômetro 172 da rodovia em Itaguaí, um ônibus que levava 53 pessoas, funcionárias de uma empresa têxtil e que iam para o trabalho, e a polícia trata o acidente como o maior do ano, de acordo com oficiais da Polícia Rodoviária Militar de São Paulo. Então o dia já começou muito triste, com essas dezenas de mortes nesse acidente, um caminhão e um ônibus que se chocaram no interior de São Paulo, com essas trabalhadoras que iam para uma empresa têxtil. E agora à tarde chega a notícia que não chega a ser surpreendente, porque nos últimos anos sempre houve sinais de preocupação, né, com a saúde do Maradona. Na verdade, mesmo ainda no fim de sua carreira como jogador, Maradona teve problemas sérios de saúde, internações por complicações de saúde. Eu me lembro de um episódio, Ronald, em que ele disse, quando ele estava no auge do problema do vício das drogas, principalmente cocaína, mas não só, e ele disse que um episódio fez com que ele se levantasse e dissesse: eu preciso me libertar disso. Foi quando ele estava deitado, suas duas filhas ainda eram crianças, só eles estavam na casa, a mãe não estava, a Cláudia, e as filhas pediram água, um copo d'água, né? Pediram para o pai pegar um copo com água, e ele não conseguia se levantar para buscar aquele simples copo com água. E aquilo, o Maradona disse que aquilo provocou uma revolta contra si mesmo, né? Pela sua incapacidade de atender um pedido mais simples, que qualquer pai sairia correndo para buscar um copo com água, e ele não conseguia se levantar. E ali ele buscou forças para reagir, a voz da filha fez com que ele reagisse, e aí ele iniciou um período de tratamento, foi até para Cuba, né? Fez um tratamento por lá. Mas o Maradona tinha também problemas com peso, recentemente aquele problema de um coágulo no cérebro. Ele foi obrigado a passar por uma cirurgia delicada e saiu do hospital porque assim resolveu, os médicos não conseguiram segurá-lo no hospital. O médico chegou a dizer que ele era um paciente muito difícil, né? Porque não se limitava a acatar as determinações dos médicos. Se ele discordasse, ele simplesmente não acatava, e foi o que aconteceu. Os médicos tiveram de concordar, porque ele forçou demais para sair do hospital, mas não estava bem. E já houve outros momentos, quando ele estava como treinador, recentemente, do ginásio, e uma dificuldade para se locomover, né? Ele foi internado também, havia imagens, me lembro até do nosso companheiro, nosso colega, nosso amigo argentino, Román Laurito, me mostrando imagens do Maradona no hospital com uma dificuldade muito grande para se locomover. Então, não dá para dizer que é uma surpresa, porque foram anos em que, de alguma maneira, essa notícia ela rondava o noticiário, ela ameaçava ser realizada, ser concretizada, ser confirmada a qualquer momento. E agora, pouco depois de fazer 60 anos de idade,
mais novo do que eu, o Maradona. Pouco depois de fazer 60 anos, ele faleceu. Não é? E é o que a gente sempre diz aqui. O Maradona é muita bobagem, né? A crônica às vezes tem uma necessidade de dizer se foi melhor, aquele foi melhor, quem foi melhor, Maradona ou Messi e tal. Você tem critérios entre esses gênios, né, para definir qual você acha melhor. Entre os argentinos, esses três principalmente, Di Stéfano, Maradona e Messi. Mas a questão não é essa, é que Maradona, de fato, no imaginário argentino, é um herói de guerra. Em 1982, a Argentina, ali no final do regime militar, da ditadura militar, e os militares tentaram uma sobrevida para o regime, invadindo as Malvinas, não é? Que é algo que toca o coração argentino, a soberania sobre as Malvinas. E foi a tentativa derradeira do regime militar de sobreviver. Invadiram de surpresa, chegaram a colocar suas tropas ali em algumas das ilhas. A resposta da Margaret Thatcher foi não conversar e sim dizer para a Armada, para os comandantes da Armada Britânica, vocês vão lá e retomem aquilo. E foi o que eles fizeram. Muito mais bem equipados, muito mais bem treinados, muito mais bem armados, venceram a guerra naquele abril de 82. Houve mortes dos dois lados, mas claro, morreram muito mais argentinos, jovens argentinos, que não tinham míseros abrigos térmicos, né, para suportarem a temperatura já no outono, indo para o inverno. Imagina o frio naquela região. Muitos de frio. E os britânicos tinham roupas térmicas, né, estavam preparados para aquela situação, não dava para comparar. Então, aquilo não só encerrou o regime militar, a ditadura militar, mas também, embora houvesse a alegria do fim da ditadura, houve a tristeza daquele confronto que matou jovens argentinos e feriu ainda mais o orgulho argentino, né? E isso em 82, pouco antes da Copa do Mundo de 1982, vencida pela Itália, né, como sabemos, lá na Espanha. 4 anos depois, na Copa do México, a Argentina se encontra com quem? Com a Inglaterra. E é claro que, para os argentinos, a guerra havia acontecido um dia antes, não é? Na memória histórica, era algo da véspera. E aí o Maradona faz o que faz, aquele gol irregular de mão, hoje não. Hoje o gol seria anulado, né, pelo VAR. Mas aquele gol e aquele gol de antologia, em que no imaginário argentino ele afunda a armada inglesa, driblando aquela lista de jogadores vestidos de branco e fazendo um gol de antologia, levando a Argentina à frente e depois de bônus ainda ganha a Copa do Mundo. O jogo contra a Bélgica, o jogo contra a Itália, partidas maravilhosas do Maradona, mas claro, o jogo contra a Inglaterra firmou no imaginário argentino a figura de Maradona, um herói de guerra. E por isso nós podemos debater quem jogou mais, Maradona, Di Stéfano ou Messi, mas é claro que Di Stéfano e Messi não se aproximam de Maradona no que ele representa no imaginário nacional argentino, né? Um herói de guerra e uma figura controvertida, os dramas pessoais, né? Algo muito da alma argentina que o tango expressa muito bem, né? O drama que, de certa forma, permeia e, ao mesmo tempo, é a essência do cotidiano dos argentinos. E o Maradona personificava isso como Gardel, como Evita. Então, ele é um herói argentino, né? E além disso, há o fato de que Maradona foi um crítico em 94, naquela Copa nos Estados Unidos, o único jogador que levantou a voz contra a FIFA por realizar jogos ao meio-dia no calor texano, por exemplo, né? E depois ele acabou sendo pego no antidoping, que não tem nada a ver com droga de uso social, mas ali era um medicamento que permitia
que o diurético não aparecesse, ele usava aquilo, e como era um diurético, acabava eliminando sinais de droga que ele usou para emagrecer. Isso não lhe dava, não fazia ele jogar bola. Ninguém é craque porque usa droga. A droga não torna ninguém um gênio, não é? Mas ele usou aquilo para a condição física. Mas o seu grande drama não foi aquele uso de um medicamento. Foi a droga social. Inclusive ele teve de sair da Itália quando a máfia napolitana organizou uma greve dos lixeiros, porque a máfia na Itália, dependendo das cidades, ela controla serviços públicos, né? E o Maradona foi intimado pela máfia a comparecer a um evento numa praça pública, encheu de gente, porque lá estava o Maradona, e aí eles aproveitaram para fazer discursos políticos, etc. E o Maradona só foi lá, teve de ir lá, para atrair multidões. O Maradona saía, botava o nariz para fora em Nápoles e a multidão enlouquecia, não é? Então, ele percebeu, quando ele foi intimado pela máfia que ele tinha de ir, ele percebeu que ele tinha de sair da Itália, né? Ou mais cedo ou mais tarde, uma desavença poderia levar à sua morte pela máfia. Então, foi uma vida dramática e uma vida de um gênio dentro dos campos, né? Mas que, acima de tudo, pelas circunstâncias, tornou-se mais do que um craque extraordinário, mas um herói de guerra para os argentinos. Ronald.